E aí, galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Curiosidade News. E no vídeo de hoje eu trago curiosidades sobre duas séries japonesas que fizeram sucesso nos anos 90. Eu estou falando de O Inspector e Soul Brain, é isso aí. Mas antes disso, não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e deixar o seu like de gostei no vídeo, galerinha. Bora pro vídeo! Então eu vou falar da primeira série, pessoal, que fez muito sucesso nos anos 90. Eu estou falando de O Inspector, mas o nome é Esquadrão Especial O Inspector. Certo, galerinha? E eu venho com algumas curiosidades aqui sobre essa série japonesa, tá? Que é chamada de Tokusatsu, tá? Então vamos lá. A primeira curiosidade é a roupa especial que o comandante da equipe usa, desse esquadrão. O comandante do esquadrão usa, pessoal, tá? É uma roupa que protege, né? É a prova de balas, contra fogo também, coisa assim, protege quem tá usando. Mas o que chama mais atenção e é curioso, pessoal, é o modo como o comandante da equipe do esquadrão veste essa roupa, certo? Exatamente, essa roupa é colocada no corpo dele, né? Quando ele entra dentro do carro do esquadrão. Exatamente. Ele entra pelo lado do motorista, né? Diz a palavra Jacan, né? Aperta o botão e aciona a roupa. E a roupa vem para o corpo. E quando vocês veem isso no primeiro episódio, cada parte da roupa entrando e encaixando no corpo dele, chega até a dar arrepios, galerinha. Chega até a dar arrepios, porque é uma transformação, uma colocada de roupa assim fantástica. Então vejam, é uma roupa que vem do carro. Vejam só isso, certo, galerinha? E que protege o comandante. Outra curiosidade quanto à roupa, pessoal, mais uma, segunda, tá? É o tempo limite de uso, tá? O comandante do esquadrão, né? Que é Ryuma Ogawa, mas quando coloca a roupa se transforma em Fire, tá? O que acontece? Ele tem um tempo limite para usar a roupa. Se passar desse tempo, né? Ele pode até morrer dentro da roupa, né? Ele pode passar mal dentro. Por isso que tem um tempo limite de uso, né? Mas desde o primeiro episódio, pessoal, o comandante Fire, tá? Ryuma Ogawa, que se transforma em Fire quando aciona a roupa, né? Ele mostra uma capacidade de superar os seus próprios limites. Certo? Porque como vocês sabem, tem um tempo limite para usar roupa. Por isso que a roupa, olha que curioso isso, é só usado no final do episódio, porque é um tempo limite para você usar essa roupa especial. Certo? Então, modo como a roupa vem pro corpo, protege o corpo, dos pés à cabeça, né? E mais assim, o tempo limite, que tem um tempo para usar, é que faz uma roupa fantástica de ser usada e protege, certo? E que só foi feito para o comandante do Inspector usar, certo, galerinha? Próxima curiosidade, o carro do esquadrão. O carro do esquadrão é um carro branco, né? Com sirene de polícia e tudo, certo? Com a sigla WSP, que é o Inspector, ok? Só que na verdade o que chama a atenção é o seguinte: até um determinado episódio, né, o carro só colocava a roupa, ele andava com o carro e se transformava dentro do carro, certo? Mas depois de um determinado episódio, como, né, para os criminosos eles passaram a ter mais poder de fogo, então a polícia também teve que se armar contra isso. E aí o carro, né, o novo carro do esquadrão, que é o mesmo, só que ele vem com uma espécie de armadura, com uma proteção. E como é que ele ativa? Ele pega tipo um cartão, né? E diz ativar o InSquat, que o InSquat é o nome do carro. Olha bem que curiosidade, né? E o carro vem a proteção, que é tipo uma armadura para o carro e protege contra bala, fogo, qualquer coisa. Então, né? Tá protegendo também. E aí é uma proteção para se usar contra os criminosos, porque com o passar dos episódios são outros criminosos e com mais munição. Certo, galerinha? Próxima curiosidade. Quanto aos robôs, tá? Tem dois robôs que fazem parte do Inspector. O amarelo, que se chama Biker, e
o verde que se chama Reiter. Olhem que coisa, mas não é isso que eu estou trazendo de curiosidade sobre esses robôs, tá? O que eu estou trazendo de curiosidade é o seguinte, como vocês sabem, um robô, se tu for ver, né, não tem sentimento, porque tu aciona uma ordem ali, o robô obedece a ordem e deu, não é verdade? Exatamente, mas num determinado episódio, o robô, tá, o amarelo, o biker, que teve que prender uma criminosa, tá? Porque nessa série tem tanto criminoso quanto criminosa, certo? Que ele teve que prender essa criminosa, mas depois que efetuou a prisão, que foi difícil para ele, tá? Porque ele simpatizou com a criminosa, coisa assim, o que acontece? Ele faz o serviço dele, prende a criminosa, mas no final ele acaba chorando, pessoal. Sai lágrimas do robô. O robô tem sentimentos e tem coração. Gente, olha que coisa curiosa. Um robô tem sentimentos e tem coração. Isso que torna também a série interessante. E aí acaba ficando a seguinte frase. Um robô chorando por um humano. Tanto que o Liu Mogawa, que estava com a mulher presa ali do lado, disse assim, nunca se esqueça que teve um robô que chorou por você. Veja só isso, um robô tendo sentimentos. Quando que a gente ia pensar nisso? Nunca, né, gente? Nunca, nunca, nunca. Tá? Outra coisa, outra curiosidade, pessoal. Tá? Que quando tava lá com os episódios mais avançados, o Inspector ganhou uma arma que é a arma mais forte já construída. Tá? Que é o Gigastream Maxi Mode. Certo? Exatamente, que é uma arma especial, né? Que é tipo uma metralhadora, né? Mas que ajuda o esquadrão, né? A deter bandidos, a fazer carro de bandidos pararem para prender os criminosos, né? Que ajuda muito o Inspector, né? Depois de um determinado episódio. Então a arma Gigastream é a arma mais potente já criada, certo? Próxima curiosidade, pessoal. O vilão do primeiro episódio, olha só a curiosidade, ele volta no último episódio para tentar realizar sua ambição, mas não consegue, certo? Então essa é a curiosidade, o vilão do primeiro episódio acaba voltando no último episódio, porque ele foge da prisão, mas acaba sendo capturado novamente pelo Inspector e vai parar na prisão. Certo, galerinha? Exatamente. Agora o seguinte, pessoal, tá? Olhem só. Essa série é uma seguida da outra, porque é a continuação. O Inspector é o começo, tá? O Soul Brain é a continuação, certo? Exatamente. Outra coisa, na delegacia tem um robô que é só tu perguntar dados, o robô fornece, o nome do robô é Maddox, no Inspector, certo? Que é o robô mais incrível que já foi feito, esse robô. Tu pede as informações, ele já traz, ele tem toda a informação da polícia do país inteiro. Certo? Então, o Maddox é um supercomputador. Ok? Mas assim, pessoal, por que eu digo que é uma série seguida de outra? Porque é a sequência da franquia. Porque essa franquia de resgate, né, e salvamento, que começa com o Spectre e depois segue com o Soul Brain, né? Então tem a continuação, que é o Soul Brain, mas eu vou explicar o porquê. O Inspector, olha a próxima curiosidade chegando, galerinha. O Inspector acaba indo trabalhar para a Polícia Internacional na França, né? Então, Liuma, Biker e Reiter vão para a França trabalhar para a Polícia Internacional. E o chefe deles, que é o chefe Masaki, acaba tendo que criar um outro esquadrão para, né, salvar as pessoas, né? E fazer os resgates, né? E ajudar a população ali do Japão. Certo? Exatamente. Tanto que do Inspector e do Soul Brain é o mesmo chefe, Masaki. Ele só cria um outro esquadrão. E aí dá continuidade à franquia, galerinha. É isso mesmo. Olhem só, galerinha. Então, nessa sequência, esse esquadrão se chama Soul Brain, tá? E é chamado de Super Equipe de Resgate Soul Brain, certo? E segue o mesmo estilo que o Inspector. Sim, pessoal, sim. Mas é o seguinte, nessa série,
tá? Também é futurista que nem o Inspector e até mais futurista, porque aparece com carros mais modernos ou coisa assim. Isso se percebe quando tu vê logo na abertura, tá? Mas o seguinte, o que chama atenção, pessoal, tá? Primeira curiosidade, que no Soul Brain, nesse esquadrão, são duas pessoas que vestem roupas especiais, tá? O Soul Braver, que é o homem, e a Soul Jane, que é a mulher, depois que eles colocam uma roupa especial que também tem um limite de tempo de uso, certo? Mas agora são dois, aumentou. Antes era um só, agora são dois. Outra curiosidade, eles não vão pelo lado do passageiro para se transformar, pelo lado do motorista para se transformar. Não, eles entram pelo lado do passageiro, que é o lado esquerdo, no lado direito, aliás, né? E eles usam uma palavra, a palavra mudou, mas tem a palavra. Eles usam plus up e acionam a roupa entra no corpo deles e eles vão salvar as pessoas. Certo? Então veja, no Soul Brain eles entram pelo lado direito, pelo lado do passageiro, tá? Dizem a palavra plus up, acionam o botão para a roupa vir para o corpo e a roupa vem para o corpo e eles podem salvar as pessoas. Certo? Essa é a primeira curiosidade. Segunda, só tem um robô, tá? Junto com esses dois que vestem roupa especial, que é o robô chamado Soul Dozer, e que ele se transforma numa retroescavadeira depois de um determinado episódio para ajudar a abrir caminho para salvar as pessoas. Certo? Então só tem um robô e ele parece um robô bem gigantão, porque ele é como se fosse um homem musculoso, de tão grande que ele é. Certo, galerinha? Exatamente. Outra coisa, pessoal, tá? Durante essa sequência do Soul Brain, depois de um determinado episódio, tá? O Esquadrão Inspector acaba voltando devido a um caso internacional que eles estavam resolvendo, né? De um super robô que eles tinham que destruir, que já estava programado para destruir. O sistema de autodestruição foi ativado. Certo? Exatamente. E aí, nesse episódio, o Inspector e Soul Brain trabalham juntos. É como se fosse um crossover, certo? Então, ali nos anos 90 já começou a ter uma ideia de crossover, né? Que começa num episódio e termina numa série e termina em outra série, né? Uma ideia de como seria um crossover. Eles se unem e conseguem deter o robô, esse super robô que é o Messiah, tá? Exatamente. Depois desse fato ocorrido, o chefe Masaki consegue, então, que o Liuma, em vez de trabalhar lá para a Polícia Internacional, ele vem e trabalha, e vai trabalhar junto com o Soul Brain. Ele ganha também uma roupa especial, certo? Exatamente, ele ganha uma roupa especial e se transforma em Nightfire, que é o terceiro que usa roupa. Olha bem, depois de um determinado episódio, são 3 que usam roupas especiais. E tu vê que esse ator que fez tanto o Inspector acaba fazendo participações, né, no Soul Brain. Exatamente, acaba fazendo participações no Soul Brain. Não é em todos os episódios que ele vem como Nightfire, né? A maioria deles, mas não todos. Certo? Exatamente, combatem o crime, né? Exatamente. Outra coisa quanto ao Soul Brain, pessoal, tá? Eles têm um carro como se fosse uma ambulância para salvar, apagar fogo, principalmente incêndios, que é chamado Sword Saver, tá? E o Sword Saver é ativado, ele vai lá, né, como se fosse um carro de bombeiro, apaga o fogo e também sai de dentro dele o Soul Leader, que é o carro do homem, né? E o Soul Blaster, que é o carro da mulher. Certo? Que são os dois que usam roupa especial. Exatamente. E o Soul Dozer também. Ok? Exatamente. Então, esse, né, é o que usam quando tem incêndios, coisas mais graves assim, que precisam de uma ajuda a mais. Mas uma coisa que chama a atenção é o seguinte, pessoal. No Inspector, o carro se transformava e ganhava tipo uma armadura para proteger quem estava dentro e também o comandante, né? O comandante e o capitão. Já no Soul Brain, os carros dele não se transformam. Não. Mas são carros futuristas. Mais futuristas, tá? Que o Inspector. Por isso que é uma sequência da franquia. Tu viu que seguiu com o mesmo padrão.
Olha a curiosidade. Tem gente colocando roupa especial, a palavra muda, mas colocam uma roupa especial para salvar as pessoas, certo? É uma equipe de resgate. O chefe é o mesmo chefe que fez e que criou o Inspector, criou o Soul Brain também, certo? É o mesmo chefe, Masaki é o nome dele, certo? E acaba dando sequência, né, ao Inspector. O Inspector terminou, mas um outro esquadrão surge, que está substituindo o Inspector no Japão, enquanto o Inspector está trabalhando para a Polícia Internacional. Certo? Então ele criou, né, o Masaki criou esse outro esquadrão para salvar a vida das pessoas e proteger o Japão. Certo? E no final do Soul Brain, né, o Soul Brain, entre aspas, acaba sendo vendido, desfeito. Mas por quê, pessoal? Sabe por quê? Olha o que acaba acontecendo com a tecnologia. Essa é uma outra curiosidade que eu estou trazendo para vocês aqui, galerinha, ó. Tá? Que é o seguinte, a roupa especial que o cara que usa, né, e a mulher que usa, certo? Que é o Soul Braver, Daiki Nishio, e Soul Jane Leiko Hikuchi. É esse o nome do homem e da mulher. O do homem é Daiki Nishio e da mulher Leiko Hikuchi. Essa roupa que os dois usam, certo? Essa roupa agora pode ser usada por qualquer policial do Japão. Ela começou a ser fabricada em larga escala. Então o Soul Brain vai deixar de existir porque agora todos os policiais do Japão vão ter acesso a essa roupa especial, né, para poder trabalhar combatendo o crime e salvando a vida das pessoas, certo? Claro que a gente fica indignado porque o Soul Brain terminou, mas acabou acontecendo. E agora todo e qualquer policial, e a roupa é adaptável, pode utilizar essa roupa, tanto homem quanto mulher. E aí podem trabalhar, né, prendendo os criminosos. Certo, galerinha? Ah, que pena! Terminou o nosso vídeo de hoje, mas não se preocupem, tá? Que amanhã tem mais, ou na próxima semana tem mais Curiosidade News. Um abraço bem apertado em vocês, galerinha, tá? Fiquem bem e até o próximo Curiosidade News. Fui!